Oi gente, no vídeo de hoje eu vou estar usando essa paletinha Magic da Ruby Rose pra gente fazer a maquiagem do vídeo. A minha pele, ela já tá limpa, tonificada e hidratada. E agora eu vou usar esse sérum potencializador da Ruby Rose, que é o Magic Fix. Ele serve tanto para misturar com a base como para passar antes, mas para potencializar o resultado de pigmento, de sombra. Então é muito interessante usar ele. Sempre lembrar que entre um produto e outro, a gente deixa o produto absorver bem, deixa o produto agir, tá bom? Eu venho agora com a base Soft Matte, que é a primeira vez que eu tô usando aqui nos vídeos. A cor é bege 5 também. E eu venho com a Natural Look, com esse tom bege 3, pra fazer a minha iluminação. Pego a esponjinha, coloco um pouquinho da bruma da Dalla e venho dando acabamento com a esponjinha. Eu gosto de usar essa base como um corretivo para iluminar por conta da textura dela. Ela não deixa que craquele abaixo dos meus olhos. E eu gosto muito da durabilidade dessas bases da Ruby Rose com essa nova fórmula. Gosto muito do aspecto que ela dá na pele. Gostei muito dela nesse sentido. A Soft Matte, para quem gosta do efeito bem sequinho, ela é ótima. Ao contrário da Natural Look, que é um pouquinho mais... deixa um pouquinho mais de vício na pele. Aí eu venho com esse corretivo da Tracta, na cor escuro 03, para fazer um contorno, porque quando a gente usa a base, a gente acaba tirando o contorno natural que a gente tem da pele. Então, eu venho com um corretivo mais escuro. Aí eu optei, né, nesse vídeo já não tinha feito, pra usar um corretivo assim. E aí eu venho com esse pincelzinho e venho esfumando bastante, não pode ficar marcado, tá? Passo nessas áreas onde eu quero esse contorno, onde eu quero esconder alguma coisa, amenizar alguma coisa, eu venho com um contorno, assim como em outras partes do meu rosto. Agora, a gente vai usar esse pó translúcido, né, de banana, que é da Diversa. Gosto muito dessa marca e de várias outras que têm a proposta de ser veganas, não testarem nos animais. É muito importante dar visibilidade para essas marcas. Gente, eu não tô fazendo muito detalhada essa questão da preparação de pele, porque eu já coloquei sobre isso em outros vídeos. E vocês podem estar observando, bem como no Instagram também. Já coloquei várias coisas sobre preparação de pele e cuidados com a pele. Em seguida, eu uso esse blush da Ruby Rose, o B4. Gosto muito dessa tonalidade. E aí eu vou passando. Até mesmo para pele negra, é só você potencializar um pouquinho mais o blush, que também funciona. Venho com a bruma, de novo, da Dalla. Depois que eu usei todos esses produtos, todo esse pó, né? Pra deixar assentar na pele, ficar um aspecto bonito. Depois que a pele secou um pouquinho e ficou úmida, eu venho com essa paleta de iluminadores da Ruby Rose. Como vocês podem ver, intensifica muito, mas muito mesmo, utilizar o iluminador depois que você passou a água termal, a bruma, seja lá o que for. Porque tem que ficar bem umidazinha a pele, quase seca, e vai dar esse resultado muito bacana. E eu venho colocando nos pontos, né, onde eu quero essa iluminação. Não vou fazer minha sobrancelha, porque ela já tá correndo, eu fiz hoje, e então não precisa. Passa aí no arco do cupido, na ponta do nariz, aí nesse ossinho. E agora a gente vai vir, né, com a paleta. Essa é a Magic da Ruby Rose. Ela tem essas tonalidades de roxo, de lilás, que é muito bacana pra quem gosta de uma make mais colorida, quem gosta de dar uma diferenciada. E muito versátil a paleta. Vem com esse tomzinho mais claro, aí da paleta. Esse pincel é bem fofinho, da Macrylan.
e passo em toda a minha pálpebra. Vou esfumando bastante, fazendo com que eu tenha a minha transição da cor mais clara até a gente chegar na cor mais escura que a gente vai usar depois. Vou fazer dos dois lados, tá? Bem detalhado esse vídeo, para quem sempre me pede. E aí, tô passando a mesma sombra do outro lado. Vou fazendo movimentos circulares, esfumando e fazendo movimentos circulares para isso não ficar marcado, para ficar bem esfumadinho. Então, a proposta, né, do olho de hoje são esses tons mais coloridos. Venho com um outro pincel um pouquinho mais preciso e venho com a outra sombra um pouquinho mais escura, né? Nós temos nessa paleta 3 sombras opacas e eu tô usando a segunda mais escura, só mais na parte externa mesmo. Pego esse pincel de mais precisão com a mesma sombra, eu coloco no cantinho, bem no cantinho mesmo. Sem preocupar muito em esfumar, eu vou mais depositando. Deposito, vou depositando mais aí nesse canto e vou esfumando ele com movimentos circulares. Não quero esse olho muito puxado, eu quero ele mais oval. Depois eu venho com o mesmo pincel, mas a sombra mais escura e sigo depositando. Eu tô olhando pro lado aí porque eu tava olhando para um espelho, porque como a pessoa é míope, não consigo enxergar muito bem na câmera. Depois eu venho com esse corretivo aí, da Luisense, delineador, desculpa. Vou usando ele bem fininho, tá? Só mesmo pra fazer o traço. Não vou fazer gatinho nem nada, só fazer o traço, chego até o finalzinho aí. Aí já venho com os dois lados, porque não tem muito segredo. Vou potencializar a última sombra que a gente usou, a mais escura. Espirra um pouquinho da bruma, você pode espirrar soro, água, mineral, o que você quiser, para potencializar aí essa sombra. Coloco bem no cantinho, volto com um pincel com a segunda sombra que a gente utilizou e eu vou esfumar isso daí. Gente, colocou a sombra, depois que molhou, esfuma logo, porque senão ela vai ficar marcada e vai acabar manchando. Vou colocando e esfumando, para não ficar marcado. Coloco mais aí nesse cantinho, quase que meio que em diagonal, mas nem tanto. E aí volto com aquele pincel que a gente usou no começo para esfumar, tá? Não coloco sombra nenhuma nele, só mesmo para tirar qualquer marcação que tiver no olho. Sigo esfumando bem a bordinha e vou fazendo a mesma coisa no outro lado. Coloco a sombra e esfumo. Depois eu volto, né, com a paleta, venho com esse tom aí cintilante, inclusive é muito bonito esse tom. Ele é meio holográfico, tem um fundinho meio de azul, lilás, muito bonita. Coloco com o pincel e venho com o dedo. Gosto muito de fazer isso porque essas sombras cintilantes, o dedo é muito bacana pra gente esfumar. Coloco nessa parte aí, mais do início do meu olho, onde eu não coloquei tanta sombra. E vou aplicando e esfumando com o dedo. Aplico bastante, até meio que a metade do olho, e esfumo. Depois eu venho com essa sombra a mais clarinha da paleta, coloco aí no início. Gente, o que tem nesse meiozinho, esse círculo lá, é um primer, tá? Que você pode usar antes de começar a fazer o olho, mas aí fica a seu critério. Coloco bem no iniciozinho a sombra. E vou pegar um outro pincel pra gente fazer a parte de baixo do olho. Vou tentar usar
todas as sombras que tem na paleta. Uso essa daí que é cintilante, porém é um pouquinho escura. Esse roxo, esse tom de roxo, vou misturar esses dois tons e vou fazer a parte de baixo do meu olho. Fica bem legal essa proposta e você consegue usar toda a paleta. Faça a mesma coisa do outro lado, deposito e vou esfumando, tá? Não tem muito segredo. Aí ficou meio roxinho, meio lilás aí embaixo. Depois eu venho com essa outra sombra, que era a última que faltava, e coloco só nesse cantinho aí, que é um pouquinho mais escura das outras que a gente usou. Aí agora eu volto com a sombra mais clara e coloco nessa parte de baixo do cantinho do olho, no cantinho interno. Aplico bem e venho com esse lápis da Playboy, que ele é um lápis rosa. Ele é um lápis labial, mas eu gosto de usar quando eu faço essa proposta mais colorida, tá? Ele não tem numeração, nem nome, nem nada. É um lápis pink que a Playboy tem pra lábios, tá? E tá aí, eu coloquei um cílio meio grandezinho. Usei o batom da Latica número 23, que eu acabei não mostrando. E, gente, esse foi o resultado da maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Os produtos que eu utilizei, todos vocês encontram lá na Império, com o melhor preço da cidade. E é isso.